E aí, gente? Esse é o vídeo da carboxilação. Nós vamos ver hoje aqui como que vai ser dividida a molécula de ribulose 1,5 bifosfato e como que ela vai ser depois regenerada, certo? Então, só para recapitular o vídeo número 1 da carboxilação, começa já exatamente com ela, né? Vai entrar água, vai entrar gás carbônico, vai entrar prótons, vai formar duas moléculas, né? Depois de fosfoglicerato ou fosfoglicerídeos. Tá? Aí, com a adição de energia aqui da ATP e de NADPH, essas moléculas vão se energizando até formar 1,3 difosfoglicerato, depois catalisadas por essas aqui, ó, essas enzimas, né? E essas enzimas aqui vai formar o gliceraldeído trifosfato, que é onde a gente vai seguir hoje, tá? Que ele vai estar aqui embaixo, ó. E aqui é onde a gente está na parte de cima aqui do ciclo. Então ele vai estar aqui embaixo. Então nós vamos seguir aqui embaixo. Então vou passar bem rápido aqui, que isso aqui a gente já viu tudo. Isso aqui também. Isso aqui também. E vamos lá onde a gente parou, que é aqui, ó. Tá? Beleza. Nós temos lá em cima aconteceu isso. O difosfoglicerato recebeu a energia de NADPH e se transformou em aqui, gliceraldeído trifosfato, que ele é muito parecido com o 1,3 de fosfoglicerato, que é o ponto de partida anterior, né, da aula anterior, na verdade. Então, cá estamos, ó, no quadradinho verde. O que acontece de importante no quadradinho verde? Acontece que essas moléculas aqui, ó, de gliceraldeído trifosfato, elas vão sofrer isomerização, depois a gente vai explicar o que é isso, e elas vão originar duas moléculas, ó, de hidroxiacetona fosfato. Uma delas vai originar uma frutose. Esse nome já é bastante conhecido das pessoas, né? Lactose, frutose. Então nós vamos ver com a ajuda de quem vai acontecer essas coisas, tá? Essas transformações. Aí, ó. Triose fosfato isomerase, é essa pequena substância. E a aldolase, esses catalisadores aí dessas reações, né? Vocês podem ver, ó, que uma dessas dihidroxiacetona fosfato, elas vão pegar um outro caminho metabólico aqui, ó, acompanha a seta branca, e vão formar grandes moléculas aqui de açúcar, tá? Uma daquelas de fosfogliceratos iniciais, lá em cima, recentemente convertida em gliceraldeído, vai pegar um caminho aqui, ó, tá vendo? E vai ir lá embaixo, pegar um desses açúcares que vai ser energizado e vai mandar para uma rota lá para baixo. Ó. Depois a gente vai ver o que acontece nessa rota aqui, que é onde vai se regenerar pelo menos duas moléculas da 1,5 rubilase. É difícil lembrar os nomes de cabeça. Ribulose 1,5 de fosfato. Tá, consegui. Nossa, que loucura. Vamos lá. Bom, então vai se formar uma frutose e uma sendoheptulose. Tá? Então a parte de baixo do ciclo aqui pega coisas lá do começo do ciclo, pega coisas feitas nessa parte do ciclo e vai passar por um ciclo complexo que vai originar duas 1,5 ribulose 1,5 de fosfato. Nessa parte do ciclo aqui que a gente vai ver agora, vai pegar uma dessas de hidroxiacetonas e vai mandar para cá também, ó, tá? E aqui uma dessas de hidroxiacetona, fosfato, vai passar para cá e vai formar outros açúcares aqui.
Muito bem. Aí aparece a moral da história, né? Essa frutose 1,6 bifosfato, uma frutose altamente energizada, ela vai ser chave no resto do ciclo. Qual ciclo? O ciclo de Kelvin, né? Ela vai ajudar a regenerar a ribulose 1,5 bifosfato. O que ocorre com as frutoses e pseudoepituloses? A gente vai ver agora. Tá? E depois que a gente passa uma visão geral aqui, a gente vai ver reação por reação como que as moléculas vão sendo feitas aqui nessas etapas. O que ocorre com os gliceraldeídos formados no passado? O que é o passado? A aula passada, tá? Aí estamos lá embaixo, ó. Estamos lá embaixo, na parte lá de baixo. Então, um dos gliceraldeídos ele vai entrar aqui, tá? E vai ser mandado para formar moléculas aqui, tá? Um dos outros gliceraldeídos vai ser mandado para cá para formar essa outra molécula aqui, tá? Que é a cedoepitulose 1,7 bifosfato. Então vejam, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ó, tá? Já são açúcares grandes aí. Ali está o gliceraldeído, só para mostrar que ele vem lá de cima. A dihidroxiacetona fosfato também vem lá de cima, da etapa anterior, para formar esses açúcares grandes aí. Eu estou chamando de açúcar, na verdade eu nem sei se tecnicamente eles são. Tá? E aí vai ter ajuda de outras enzimas aí, por exemplo, a transcetolase, a cedoepitulose bifosfatase e a eritrose do fosfato. A aldolase. Depois vai aparecer uma imagem aí que vocês vão lembrar da aldolase. Tudo para fazer o quê? Um açúcar lá adiante, nem está aqui ainda, um açúcar que vai ser formado lá adiante, que vai regenerar a molécula que dá o começo ao ciclo quando vem energia depois. Tá? Agora vamos seguir naquela parte do ciclo que está mais aqui assim, ó. Atenção, tá? Lá está ela então. Ó, agora vamos analisar essa etapa aqui. Então, já tem lá a rota para baixo, né? E uma das rotas que pegou é de hidroxiacetona aqui, vai transformar ela com mais a energia vinda da água em frutose bifosfato, frutose 6-fosfato. Tá? A eritrose 4-fosfato vai receber ajuda aqui da transcelotase para formar uma xilulose pentafosfato. E aí, com a ajuda da ribulose pentafosfato epimerase, vai formar uma ribulose, que vai se somar a coisas vindas da outra parte do ciclo que a gente ainda não viu, e vai ser moléculas aqui usadas para dar partida ao ciclo de novo. Tá? Transcelotase, fosforibuloquinase, só para mostrar as substâncias que ajudam os processos a acontecer. E aí o resumo, né? A ribulose formada no final desse ciclo irá regenerar a ribulose fosfato. Então agora nós vamos ver que essa absorção contínua de gás carbônico exige um aceptor que seja constantemente regenerado. Então agora vem o porquê disso tudo, né? Está sempre entrando gás carbônico, tem que estar sempre uma molécula chegando para quebrar em moléculas menores, mandar uma para o que tem que fazer e pegar as outras e regenerar. Então, para impedir a redução de intermediários, 3 moléculas da matéria-prima original com 15 carbonos são formadas pelas reações que reorganizam os carbonos das 5 moléculas de triose e fosfato. Tá? Então, essa molécula grande aqui ela é quebrada, tá? 5 moléculas de 3 carbono, e elas mesmas ajudam a regenerar a molécula inicial lá depois. Tá? Que é um monte de reação química que exatamente não é a grande foco aqui da aula. Então eu vou passar bem rápido sobre isso. E até o entendimento é tão complicado que não sei se vale a pena a gente insistir muito nisso aqui.
Vamos ver então. Então lá tem uma matéria-prima, uma daquelas moléculas trioses, né? 3-fosfoglicerato, até depois desse ciclo se completar, vai regenerar a matéria-prima original do ciclo de Krebs. Então, está aí. Ó. Então, o que acontece? Em uma molécula de gliceraldeído trifosfato é convertida em dihidroxiacetona trifosfato, numa reação chamada de isomerização. Então, está aqui. Ó, tá? Uma dessas aqui, com a ajuda dessa aqui, vai formar uma dessas aqui. Tá? Não vou falar muitos nomes agora para não ficar tão longo. De novo, então, lembrando, está lá ela formada. Nada mais é do que uma energização, tá? E aqui onde nós estamos agora, ó, tá? 5 gliceraldeído trifosfato originam 5 dihidroxiacetonas trifosfato. Então são reações. Essa isomerase, na verdade, ela vai simplesmente mudar a conformação estrutural de uma molécula, tá? Isso que são isômeros. Isômeros são fórmulas químicas, substâncias químicas que têm a mesma fórmula química, mas a estrutura espacial dos átomos é diferente nessa fórmula química. Tá? O açúcar ele é assim, né? Tem frutose, galactose, dependendo de como está organizado ali, e a luz às vezes incide. Nada a ver com a luz da fotossíntese, são substâncias ligeiramente diferentes e até mesmo com gosto ligeiramente diferente. Então, o que é tudo isso aí? Né? Tudo que essas reações que a gente vai ver a seguir, de 4 a 12, são o quê? É transferência de energia. Tá? É o fosfato aí energizando moléculas para que se dê cabo à reação e lá no começo volte a ter uma matéria-prima original para se dar sequência ao ciclo. Tá? Boas energias, no caso. Aquelas duas formadas que a gente acabou de ver, as dihidroxiacetonas, elas vão sofrer condensação aldólica com outra molécula de gliceraldeído ajudado pela aldolase, gerando a frutose. Tá? Então vai ficar B3 aqui, ó, vai dobrar o tamanho dela, se eu tiver correto aqui. É, isso aí. Ó. Ficou com 6, né? Então essa é a condensação, vai juntar as coisas aí. Então estamos aqui, ó. 5 gliceraldeídos trifosfato originaram as dihidroxiacetonas. 3 gliceraldeídos vão formar mais 3 dihidroxiacetonas e 3 fosfrutoses. Tá? Então aqui tem números. Se vocês quiserem ver isso aqui de uma forma mais didática, está lá naquela figura colorida que tinha os átomos em vermelho, ATP, os carbonos em alaranjado e o gás carbônico em amarelo. Lembram? Procurem lembrar. Aí, ó, não vão esquecer mais da molécula que ajuda, né, a fazer o processo. Essa frutose é hidrolisada, tá? Então ela vai receber uma molécula de água. Já vou mostrar como que essa água faz uma cola para juntar o fosfato aqui, tá? E ela vai reagir depois com uma outra enzima. A gente vai ver isso. Então tá lá, ó. A frutose, bifosfato, e vai perder aquela parte lá. Ó, vai ficar resumido lá, ó. Tá vendo? Tem um oxigênio, um fósforo, e ela vai perder esse fósforo. Vai ficar com a água aqui, tá vendo a água? H2O, até tá bonitinho aqui, ó. Isso é hidrólise, tá? É quando ela perde, na verdade, um fosfato e fica a água aqui junto na molécula. Perdeu o fosfato. Estamos aonde? A
6. Então, 3 frutoses vão sofrer isso. Vai ter 3 moléculas de água e elas vão ficar 3 frutoses com um fosfato só. O outro fosfato vai cumprir alguma função aí de energizar outras coisas. E lá está a aguinha, ó, como eu mostrei para vocês. Bom, aí 2 carbonos daquela frutose 6-fosfato vai ser transferido para uma terceira molécula de gliceraldeído trifosfato, gerando eritrose e xilulose. Tá? Não é celulose, é xilulose. Vamos ver então como é que acontece. Ó, é aquele pedaço ali, ó, que está no quadradinho, retângulo. Vai se juntar a essa molécula que acabou de entrar, ó, e vai ser igual a 4 carbonos lá. Ó, tá? 1, 2 carbonos daqui e mais carbonos daqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. Beleza? Tinha um fosfato, tem outro fosfato, agora tem outro fosfato aqui, ó, certo? Essa é uma das que ela originou. Vai originar ainda outra aqui, ó, que vai carregar o outro fosfato. Então são 3, 4, 8 carbonos. Aqui tinha 6 carbonos, 7, 8, 9. Tem um carbono faltando aí, vamos ver o que acontece com ele. 3, 4, não, 5. 5 carbonos e 4, 9 carbonos, tá certo. Tem erro não. É só contar os carbonos, aí vocês entendem o que aconteceu. Beleza. Então a transcelotase vai favorecer isso. Que mais 2 frutoses 6-fosfato, mais 2 gliceraldeídos trifosfato, se convertam em 2 eritroses 4-fosfatos, 2 xilulose pentafosfato. Esse 3, 6 é só o carbono de tal fosfato, tá? Só para isso que serve. Bom, a eritrose 4-fosfato combina então via aldolase de novo com uma quarta molécula de hidroxiacetona. Vai produzir o açúcar de 7 carbonos, então era açúcar mesmo, não estou enganado, cedoheptulose, com 2 fosfatos. Lá vai, ó. Então a eritrose, pentafosfato, que era produto imediato do que a gente acabou de explicar, mais um produto mais antigo que a gente já viu, vai formar uma molécula de cedohepta de 7 carbonos. Ó. Podem ver, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 7. 7 carbonos formados aí. Estamos aonde? Aqui. Tá? Esse bifosfato de 7 carbonos vai ser hidrolisado para gerar cedoheptulose 7-fosfato. Então vai perder um desses fosfatos aí. Vamos ver como que acontece. Lá está ele, ó, com os 2 fosfatos, um aqui, outro aqui. Ele vai se converter nessa substância aqui. Ó. Então aqui só vai perder fosfato, na verdade. Perde aqui o fosfato, fica uma água presa aqui dentro. É engraçado como a água fica aqui, ó, que é na reação 9 já. Ó. Então libera 2 águas aqui, ó, tá? Que são essas águas aqui. E libera energia também. Sempre vai liberando energia de alguma forma. Fósforo, ADP, hidrogênio, tudo vai passando essa energia adiante. Na verdade, todas essas reações servem para passar energia adiante e formar alguns poucos compostos aí energizados que vão servir para rotas metabólicas. Grande parte da rota metabólica do ciclo de Kelvin é para simplesmente formar compostos que possam continuar fazendo o ciclo funcionar. Por isso que lá no final a gente vai ver que a eficiência energética é só 30%. Tá? Aí a última molécula lá daquelas coisas antiquíssimas da Idade Média, né? Jurássicas, gliceraldeído trifosfato,
vai ser adicionada aqui em uma outra cidoepitulose heptafosfato. Ó, então junta aquela parte lá, aqui. E aí, 5 carbonos. Porque vai formar a ribulose aqui, ó. Mas vai formar mais coisas. A filulose. Então sempre que parece que vai, nossa, 3, 5 carbonos, diminuiu, só essa aqui já tinha 7, como que formou uma molécula menor? Sempre que a gente tem uma rota metabólica que a gente acha que vai acontecer isso, é porque na verdade forma duas coisas. Junta duas coisas, forma duas coisas maiores, né? Essa aqui tem 5 carbonos e essa aqui tem 5 carbonos. Então tem 10 carbonos. 7 lá da molécula grande, mais 1, 2, 3 aqui. Estamos lá na reação 10. Ó. Xilulose pentafosfato. As duas moléculas formadas nesse processo são convertidas a açúcar, ó, ribulose pentafosfato, por uma epimerase, que vai ser a reação 11, quase no final. E a terceira molécula é formada da ribulose pentafosfato pela ribulose isomerase. Tá? Então a reação 11A e a reação 11B aqui. Ó. Formação dessas moléculas ligeiramente diferentes, pegando matéria-prima do slide anterior que eu acabei de explicar. Aí, ó. E por fim, finalmente, ocorre a fosforilação, né, da ribulose pentafosfato com ATP, regenerando assim a ribulose 1,5 bifosfato. É engraçado que eu não havia comentado, mas aqui no fim já estamos quase com a molécula que dá começo a essa sequência, depois de todas essas modificações. Ó. Certo? O que aconteceu? Quebra a energia aqui da ATP e entra um fosfato aqui, e ela passa de ser assim para ter os dois fosfatos energizados de novo. E aí vai dar sequência à rota metabólica, o ciclo de Kelvin. Então chegamos no fim lá. Ó. Então, moral da história, 6 gás carbonos, 11 águas, 12 energias, 18 energias, vai formar um açúcar, vai liberar energia aqui para seguir outras rotas e para recarregar o sistema. O que ficou preso? Ficou preso o gás carbônico, ficou preso a água na frutose aqui. Ó. Então, depois desse grande gasto de energia aí, se originou um açúcar. Isso que é o ciclo de Kelvin. Agora, só para mostrar visualmente, ó, lá naquela imagem, essas últimas etapas. Ó. Aí estão elas. Ó, tá? Lá está aquela cedoepitulase que a gente falou tanto. Dessas setas aqui longínquas vêm outras moléculas que estão lá no começo, que eu havia falado que era do Jurássico. E aí elas vão se juntando, essas moléculas aqui, epituloses, né? E vão formando as quebras dessas moléculas mais grandes, juntando com as moléculas pequenas, os gliceraldeídos antigos, formam as moléculas de tamanho com 5 carbonos, que vão ser 3 aqui, que vão regenerar o ciclo. Só isso, tá? Não tem muito segredo aqui. E aqui os coadjuvantes. Bom, então 1/6 só das trioses fosfatos é utilizada na formação do açúcar, né, sacarose. Então muita triose é regenerada na forma de ribulose 1,5 bifosfato e retroalimenta o ciclo. Então esse ciclo ele funciona assim, vamos fazer algumas coisas, mas vamos deixar sempre o ciclo funcionando, é o mais importante. Tá? E a entrada de energia é sempre via ATP e ADPH, que são energizados pela fase clara. E aí eu não vou ficar falando muito mais sobre isso.
Aí o balanço, ó, tá? Para cada carbono fixado é gasto um monte de coisa aqui. Tá? Gasta 2.016 calorias para fazer uma frutose. Gasta muita energia. Então, a eficiência termodinâmica máxima geral da fotossíntese é 33%. A maior parte da energia não utilizada é perdida durante a geração do ATP e do NADPH, nas reações luminosas. E o ciclo de Kelvin ele perde menos energia em relação às fases luminosas, é o que está escrito aqui. Né? A eficiência desse ciclo de Kelvin ela é muito maior, ela chega a 90%. E a eficiência da fase luminosa da fotossíntese chega a 33%. Então, na média aqui, ó, dá uns 60% de eficiência. Por quê que perde tanta eficiência na fase luminosa? Tem a resposta aqui. Ó. É muito mais difícil você sair atrás de um raio de luz do que converter um açúcar em outro. Tá? Essa é uma explicação químico-filosófica do porquê. Tá? Então, a luz é difícil de ser pega e isso é um problema. Muita luz escapa, né? E aí está a geração de calor, aquele monte de caloria gerada lá, e aquecimento da planta também. Por isso que a fotossíntese é um processo perigoso, porque gasta água e aquece a planta. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de vocês guardassem. Isso. É meio caminho andado para desidratar a planta e fazer fotossíntese. Por isso que a planta está sempre regulando quando é que ela faz, quando é que ela não faz, para não desidratar. É o grande dilema da planta. Não superaquecer, não desidratar e ainda produzir seu açúcar. Certo? Quem que regula a eficiência desse ciclo? A gente vai ver numa próxima aula, tá? Vou deixar para depois isso aqui, porque aqui já são detalhezinhos da matéria. Cantinho da matéria. Nossa, será que vai cair matéria do cantinho? Até a próxima então, pessoal. Aí a gente vê esse cantinho de matéria aqui, que vai ser uns 15 slides só e a gente encerra a fotossíntese. Grande abraço, até a próxima.